Sabe, existem frases que a gente ouve tanto, mas tanto, que corremos o risco de não escutar mais a profundidade delas, né? Hoje, a gente vai fazer uma pausa e meditar sobre uma dessas frases. Uma declaração que nasceu lá nas margens de um rio, mas que reverbera em cada missa e nos convida a um novo olhar. São estas as palavras. O anúncio de João Batista que simplesmente rasga o véu da história. E é aqui que a gente vai focar. Numa frase que não é só uma citação antiga, não. É uma realidade viva, proclamada hoje mesmo, no altar. Para a gente conseguir captar toda a força desse anúncio, a gente precisa voltar lá na origem. Vamos nos transportar para aquelas margens do Rio Jordão, para o momento exato em que a história da salvação se tornou visível. Dá para imaginar a cena, a poeira, o barulho da água, aquela multidão toda buscando um batismo de penitência. E no meio de todo esse movimento, o profeta se cala. O olhar dele atravessa todo mundo e se fixa em um homem que se aproxima. Ele não vê só mais um peregrino. Não, ele reconhece ali o centro de todas as profecias. E o nome que ele dá a Jesus é surpreendente: Cordeiro. E olha, essa não é uma escolha poética nem por acaso. É uma chave que abre o entendimento de séculos e séculos de fé e de esperança. A grande questão é essa: por que especificamente um cordeiro? O que essa imagem tão particular queria dizer para aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo João? A resposta, olha, tem uma riqueza dupla. Para quem estava ouvindo, a palavra cordeiro trazia à mente, na hora, duas memórias sagradas. A primeira, claro, o cordeiro pascal, aquele cujo sangue marcou as portas e significou a libertação da escravidão lá no Egito. E a segunda, o cordeiro que era oferecido todo santo dia no templo, um sacrifício contínuo. Jesus, então, é apresentado como a libertação definitiva e o sacrifício perfeito. Tudo em um. Mas a imagem fala também de inocência. E aqui, Santo Agostinho nos propõe uma reflexão simplesmente brilhante. Pensa bem, se o cordeiro simboliza a pureza, o próprio João, que era um homem justo, um homem santo, ele também não poderia ser chamado de cordeiro? A resposta para essa pergunta nos leva ainda mais fundo no mistério. O ponto fundamental é a singularidade. Sim, João era um homem de Deus, claro, mas, como todos nós, ele partilhava da condição humana, da herança de Adão. Cristo é o único cordeiro verdadeiramente imaculado. Ele não carrega nenhuma mancha para ser purificada. Pelo contrário, ele vem para tomar sobre si a mancha do mundo inteiro e aniquilá-la. E isso nos leva direto para a segunda parte da frase, a ação desse cordeiro. O que significa exatamente que ele tira o pecado do mundo. Um detalhe fascinante aqui está no tempo do verbo. João não diz aquele que tirou ou que vai tirar. Ele usa uma forma que indica uma ação contínua. Aquele que tira. Isso revela que o sacrifício de Cristo na cruz não é um evento que ficou preso lá no passado. É uma fonte de graça que continua jorrando, nos alcançando aqui e agora. Isso nos leva a uma outra pergunta essencial. Se ele é a própria inocência, por que ele se coloca na fila dos pecadores para receber um batismo de arrependimento? A lógica parece que não fecha, né? A resposta, como explica o Papa Bento XVI, está na sua solidariedade radical. Jesus não entra na água para ser purificado, ele entra para purificar as águas. Ele não precisa de penitência, mas se coloca do nosso lado, ali na fila da humanidade necessitada, para nos carregar com ele para a filiação divina. É um ato de amor que inverte toda a lógica. E São João Crisóstomo aponta que o grito de João Batista serviu justamente para corrigir um possível mal-entendido. A multidão poderia pensar que estava vendo só mais um homem buscando o batismo. Mas João esclarece: não, esse aqui é diferente. Ele não vem confessar pecados, ele vem para removê-los. O testemunho de João não foi só humano, não. Ele foi validado por um sinal que veio do céu, o momento que revela a identidade mais íntima de Jesus. João descreve o que ele viu. E aqui tem uma palavrinha crucial que faz toda a diferença: permanecer. O Espírito não apenas tocou em Jesus, ele desceu e permaneceu sobre ele. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre os profetas para missões pontuais e depois se retirava. Em Jesus, o Espírito encontra sua morada definitiva. Ele não visita, ele habita. Isso o manifesta publicamente como o Messias, ungido de forma plena e permanente.
Aquele momento ali no Jordão se torna então uma epifania da Santíssima Trindade. A voz do Pai é ouvida, o Filho é revelado na água e o Espírito desce como uma pomba. É como uma nova cena da criação, sabe? Onde o Espírito de Deus, de novo, paira sobre as águas, não para criar o mundo, mas para recriar a humanidade. E agora a gente chega ao ponto principal da nossa meditação. Como é que esse evento, que aconteceu há 2 milênios, se torna presente na nossa vida, especialmente na liturgia? Aqui a gente vê a cena histórica, um momento único no tempo e no espaço que mudou completamente o curso da humanidade. E aqui, o mesmo encontro, que se torna presente e acessível para nós hoje, em cada altar. A ligação entre esses dois momentos não é só simbólica, não. É sacramental. É real. Quando o sacerdote eleva a hóstia consagrada e pronuncia exatamente as mesmas palavras de João Batista, algo extraordinário acontece. O tempo se contrai. Misticamente, somos levados às margens do Jordão e aos pés da cruz. Aquele evento se torna um nosso presente. Tá, e o que isso significa para cada um de nós? Significa que o Cordeiro de Deus se apresenta para aliviar os nossos fardos, para curar aquilo que nos fere. Ele é o médico divino que não cuida só dos sintomas, ele vai na raiz do mal. E nós, como João, somos convidados a reconhecê-lo e apontar para essa luz com a nossa própria vida. E a gente termina, então, não com uma conclusão fechada, mas com uma pergunta para a vida. Da próxima vez que essas palavras forem proclamadas na missa, como é que a consciência de toda essa riqueza pode transformar a percepção, o momento e, quem sabe, o resto do dia?